palavra de Deus! Que delícia domingo de Páscoa! E novamente nós não nos cansamos de contar essa história, de celebrar essa história, de trazer à memória a mais maravilhosa de todas as histórias. Por que que nós fazemos isso todo domingo de Páscoa e todos os anos e várias vezes ao ano nós celebramos novamente? Porque essa história é a história que nos enche da esperança da vida, nos volta à ressurreição do Senhor. Também nos lembra do Antigo Testamento, daquele cordeiro que ficou no lugar do filho primogênito, da saída do povo do Egito. É tanta coisa, é tanto detalhe, essa história é tão rica que não tem como o nosso coração não transbordar de alegria com a história da Páscoa. Jesus estava com seus alunos, os seus discípulos, e a cada dia eles estavam mais amigos, a cada dia eles estavam mais próximos. E Jesus falou: olha, eu já não te chamo de discípulos, agora eu chamo vocês de amigos. Diante dessa amizade tão forte, desse amor e desses laços que estavam unindo aqueles discípulos, não só os que a gente vê nessa imagem, aqueles 12 que estavam mais próximos, que tinham sido escolhidos para serem chamados realmente de discípulos de Jesus. Mas ao redor do nosso Salvador existiam muitos homens e mulheres que estavam sendo alimentados pela palavra, iluminados pela luz de Jesus, que estavam ali a cada dia conhecendo o reino de Deus na prática, ouvindo as histórias, vendo e sentindo o toque de Jesus, experimentando a vida de Deus. E nesses dias que estavam próximos à Páscoa e que Jesus estava tão próximo dos seus discípulos, ele lembrou: estou indo para Jerusalém, entrar na cidade, e eu vou ser morto. E eu creio que nessa hora, eles que estavam tão amigos e tão próximos, devem ter pensado: como que vai ser ficar sem o nosso mestre, sem o nosso amigo? O nosso coração vai ficar vazio. Quem vamos abraçar? Com quem vamos conversar? Muitos de nós estamos assim nesses dias. Estamos nos sentindo sozinhos dentro de casa, sentindo falta dos amigos, dos nossos primos, do vovô, da vovó. Às vezes a gente está tanto tempo só conversando por aqui pela internet que a gente está sentindo falta do olhar, do abraço, do toque. Os discípulos não deviam estar entendendo muito bem, mas eles foram vivendo a história. Jesus entrou em Jerusalém, Jesus também fez a Páscoa com eles, Jesus foi ensinando, toda essa Páscoa era um ensinamento maravilhoso. Jesus ensinou com cálice de suco de uva, Jesus ensinou ao partir do pão, Jesus ensinou ao lavar os pés dos discípulos, conversando, e durante toda aquela ceia era uma grande aula, um grande ensinamento de todas as coisas que viriam. Havia uma grande expectativa. O que vai vir agora? Será que realmente ele vai morrer? Será que não é só mais uma parábola, uma ilustração? O coração dos discípulos também devia estar cheio de dúvidas. Às vezes o nosso coração nessa Páscoa, nesse domingo de Páscoa, também está cheio de dúvidas. Quando a minha aula vai voltar? Quando vamos sair da quarentena? Será que a nossa vida vai ser igualzinho a antes de todas essas coisas acontecerem? Mas eles precisavam ir um dia de cada vez. Na sequência dessa ceia de Páscoa, dessa aula, desse ensinamento do Senhor ali, com tantas ilustrações e tantos símbolos, relembrando e ligando o Antigo Testamento com o Novo Testamento, Jesus foi orar. Ele também, por ser homem, por sentir a dor, por saber de todas as coisas que viriam, ele também se deixou angustiar. Ele sabia de tudo que viria e que não ia ser fácil. Claro que ele é Deus, ele é o filho primogênito de Deus. E ele entregou o coração dele ao Pai naquele jardim que se chamava Getsemane, ou o
o lugar onde se espremia a azeitona para a azeitona virar azeite. Ele sabia que, como a azeitona, ele também seria espremido. O coração dele também ia ficar angustiado. Mas ele não desistiu do propósito maior. E ele assumiu a cruz. Ele deu a sua vida. Ele mesmo declarou que ninguém ia tirar a sua vida, que ele daria, que ele derramaria. Ele seria esse cordeiro que viria e derramaria o sangue como um cordeiro lá na saída do Egito. E que, ao invés de cobrir só a porta, esse sangue cobriria os nossos corações. Esse sangue viria para nos limpar de todo mal e para nos dar acesso ao Pai do céu, aquele que nos ouve, ao nosso Criador. Jesus não fugiu de toda essa angústia. Sabe por quê? Ele sabia que a vida estava dentro dele. Ele sabia que a ressurreição, o renovo, o início de todas as coisas já tinha sido prometido. E sabe, mesmo que ele ficasse ali 3 dias, os discípulos 3 dias pensando que estavam longe dos amigos, do amigo Jesus, que estavam desamparados, ele veio para dar uma nova esperança. E ele declarou: manda dizer aos meus irmãos. Ele chamou os discípulos. Ele sabia da vida nova. Ele sabia da ressurreição. Ele sabia que a morte seria derrotada e que os amigos seriam reunidos de novo. E que toda vez que depois que ele ressuscitasse, os amigos se reunissem, lembrando do pão, lembrando da uva, lembrando da cruz e da ressurreição, aquela amizade, aquele amor, aquela unidade, ela seria experimentada de novo, porque a ressurreição estava entre eles e a ressurreição é o próprio Jesus. Hoje, nós não podemos reunir fisicamente. A gente não pode fazer aquela nossa tradicional comemoração, onde todas as crianças estão juntas ali lembrando a ressurreição de Jesus. Mas nós podemos estar juntos no nosso coração. Nós podemos agora, em família, nos reunir e fazer uma oração, dar um abraço, lembrar do amor e da graça que há na ressurreição de Jesus. E que essa ressurreição, ela enche os nossos corações. Ela tira esse sentimento de estarmos sozinhos, porque mesmo estando distantes, a ressurreição de Jesus traz unidade, traz calor ao nosso coração e nos lembra que somos uma só família e que o nosso irmão mais velho, Jesus, ressuscitou. O meu nome é Berta Maia. Essa é a história que eu mais gosto de contar na Bíblia. E eu amo a palavra que enche o meu coração de amor e de amizade, porque tem a ressurreição do meu Jesus.